do Bronx vai fazer sua tão aguardada e importante revanche contra o Islam Makhachev no UFC e admitiu um erro naquela luta que culminou com a sua derrota. Em entrevista ao site MMA Fighting, o Charles do Bronx disse o seguinte: essa é a única luta que eu falei besteira, a luta contra Makhachev. Eu cometi um erro, mas eu não cometerei esse erro novamente. Só podemos errar uma vez na vida. Quando você comete um erro uma vez, não pode errar pela segunda. Caso contrário, você cairá sem parar. Não farei isso de novo. Se você olhar para todas as minhas lutas, verá que naquela noite não tem 10% do que eu posso. Se você observar tudo que eu disse sobre todas as minhas lutas, a única que eu fui um pouco diferente, que eu disse algumas coisas e falei besteiras, foi essa contra Makhachev. Não vou cometer esse erro novamente. Aqui você vê um Charles do Bronx que é sempre muito humilde e tranquilo quanto aos seus adversários, confessando, admitindo, reconhecendo que errou na mão contra o Islam Makhachev. E é verdade. Ele disse algumas falas ali que nem combinam muito com o Charles do Bronx, que todo mundo conhece, esse lutador tão tranquilo, amigável. O Charles do Bronx até falou, isso aqui fica claro, que ele iria finalizar o Islam Makhachev, mas acabou que aconteceu justamente o contrário. Foi ele que foi finalizado, sendo ele o maior finalizador da história do UFC. Obviamente que o Charles do Bronx foi para aquela luta contra o Islam Makhachev com uma moral tremenda, grande em termos de popularidade no octógono, vindo de vitórias impressionantes sobre Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, ou seja, bambambãs do peso leve do UFC. E por isso, ele estava por cima da carne seca e pode ter caído naquele oba-oba dos fãs, tá? Não estou falando da equipe shootbox, que é sempre muito profissional. Mas quando você atinge esse nível de popularidade e começa a ser elevado pelos fãs, às vezes isso pode automaticamente mudar você e aí fazer com que você diga algumas coisas que você geralmente não diria. Aqui foi exatamente isso que o Charles do Bronx indicou, que ele não se reconheceu falando essas barbaridades para o Islam Makhachev. Ele foi um pouco acima do tom para o que a gente conhece do Charles do Bronx. Mas também não podemos esquecer que o Khabib Nurmagomedov e o próprio Islam Makhachev também estavam falando abobrinhas para o Charles do Bronx. Mas acabou que nesse duelo de trash talk, o russo ganhou não só no octógono, mas também nessa guerra verbal, porque ele cumpriu o que ele disse, que seria vencer e vencer finalizando o Charles do Bronx. Aqui essa revanche vem para tentar mostrar um Charles do Bronx diferente, que ele pode sim vencer o Islam Makhachev e agora sendo o Charles do Bronx humilde, que não vai falar o trash talk, provocar, afirmar que vai fazer isso e aquilo com o Islam Makhachev. O Charles do Bronx, ele, sempre que pode, enaltece o Islam Makhachev. Então ele já aprendeu. É como ele falou, ele errou uma vez, ele não vai cair nesse mesmo erro. Até porque ele perdeu para esse lutador. Então se tem um cara que agora respeita o Islam Makhachev, não que ele não respeitasse antes, mas agora não tem como ele ficar de olhos fechados para o russo, porque ele sabe muito bem do que o Islam Makhachev é capaz e ele garantiu que vai mudar. Vai ser aquele Charles do Bronx muito mais tranquilo, respeitoso e não vai falar um ai do Islam Makhachev, mesmo que o Islam Makhachev fale do Charles do Bronx. Eu gosto dessa postura, o Charles do Bronx reconheceu, mas eu acho também que não foi só por isso que ele perdeu para o Islam Makhachev, mas se ele identificou nisso um ponto crucial que ele tem que mudar para essa luta, beleza. Então, podemos esperar um Charles do Bronx diferente e, quem sabe, mais sério, mais perigoso nessa revanche contra o Islam Makhachev, que vale o cinturão do peso leve do UFC novamente em Abu Dhabi. E vocês, pessoal, gostaram dessa fala do Charles do Bronx admitindo o erro? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.